Pessoal, boa noite, shalom a todos vocês, graça e paz. Vamos começar aqui, tem uma live especial com vocês aqui agora. Uma live surpresa, né? Tô aqui no monte, nosso pessoal aqui. E vamos bater um papo com eles aqui. Eu quero que vocês acompanhem nossa interação com nossos irmãos aí. Só guerreiro, olha lá. Aí, ó. Tem um senhorzinho escondido ali, ó. Olha lá, missionário Solimar, isso aí. Tua esposa vai ter um cara fitness agora em casa. Pessoal, estamos aqui já com nossos irmãos aqui, estão entrando online aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o reino de Deus. Ó, vocês vão ficar online aí, eu vou esquecer de vocês aí, ó. Vou bater um papo com eles aqui agora. Vou fazer pergunta e resposta da Bíblia, vamos lá. Shalom, shalom, shalom. Boa noite, pessoal, boa noite. Fiz o cadastro do evento no final de semana, mas não recebi o convite, não entendi. Ah, tá falando do... Acho que tá falando do Águias e Leões, né? Não do evento. Vamos lá. Olá, graça e paz, pessoal. Shalom a todos vocês. Tô aqui com meus guerreiros aqui, ó. Cadê? Tudo homem de oração. Tô cansado, mas hoje demos uma água de ame pra eles. Agora tão forte. Tá forte. Daqui a pouquinho já vamos entrar. Vou ser bem rápido com vocês na live, irmãos. Bem rápido com vocês, porque nós temos nosso comando de oração, nós temos toda a nossa escala de oração aqui. Eu quero só bater um papo com vocês e falar um pouquinho sobre o reino de Deus com vocês. Nós temos muito conceito sobre o reino de Deus hoje, né? Eu quero falar uma pergunta para vocês que é interessante. Com todo conceito que você tem de reino de Deus, qual é a única coisa que comprova que de fato nós estamos falando sobre o reino de Deus? Quem tem uma chave para me dar aí? Fala para mim. Qual a única coisa que comprova que estamos falando sobre o reino de Deus? O que testifica? Qual é a testificação disso? Que nós estamos falando que nós estamos de fato pregando o reino de Deus. Os testemunhos de Jeová pregam o reino de Deus. Eles falam que estão falando sobre o reino de Deus. É interessante que às vezes vão evangelizar a gente, eles vão falar, não estou falando de religião, estou falando de reino de Deus. Aí eu pego eles nisso mesmo. Eles dão uma revistinha sobre o reino de Deus, são os que mais estão falando sobre o reino de Deus. Muitas igrejas hoje dizem que pregam o reino de Deus, ok? Que não estão na religião, que tem uma visão de reino. O que é visão de reino? Isso que eu quero saber das pessoas. O que testifica que nós estamos dentro de uma visão de reino? Alguém pode me dar uma opinião? O pessoal que está online aí. O que testifica? É uma qualquer arrependimento. Quase, mas vamos lá. É uma Raquel que falou Espírito Santo. Quase também. Tá bom. Vida da verdade faz tudo parte. Pronto. Aqui o nome é Ladenir. Perfeito, Ladenir. Você deu a palavra certa. Sinais. Os sinais seguirão que crerem. A única coisa que testifica que eu estou trazendo o reino de Deus é os sinais. E Jesus mesmo disse, eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é sinal que é chegado a voz do reino de Deus. Então todos os sinais que ele manifestava era a prática daquilo que ele ensinava. Então se o reino de Deus está sendo pregado, está sendo ensinado, tem que ter o quê? Sinais. Tem que ter o poder de Deus e o Espírito Santo tem que se manifestar. Então Paulo fala que no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, o evangelho que eu vos preguei não foi baseado em nem constituir em palavra de sabedoria humana, mas sim em demonstração do quê? De poder do Espírito Santo. Então, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, vamos abrir aqui bem rapidinho aqui, eu vou abrir com vocês na Bíblia aqui, ó. O que testifica se a pessoa é um apóstolo, se é um profeta? Vamos ver aqui agora na Bíblia. Quando a gente pega na Bíblia, o povo chia, né? Corre. Então, olha só, irmão, não é questão... O que agrada a Deus é... Um dia, olha só, eu vou falar uma coisa bem específica para vocês. Eu tinha 17 anos quando eu ouvi isso da parte de Deus. Eu fui bater com o Espírito Santo, começar a falar do poder de Deus para as pessoas, começar a pregar, porque eu comecei a pregar cedo. E um dia eu ouvi o Espírito Santo falar para mim claramente: o que você acha que mais vai trazer louvor para mim? Você falar do meu poder ou você manifestar o meu poder? Acabou. Desde ali, aquilo ali me marcou, aquilo ali. E eu ouvi o Senhor falando claramente comigo. Para mim, o Senhor falou para mim, a minha satisfação não está em quem fala, mas está em quem manifesta. Porque você falar e não manifestar, você está gerando o quê? Uma falsa esperança nas pessoas. Então as pessoas estão cansadas de ouvir de milagre, cansadas de ouvir de poder, mas não vê. Você está entendendo? Então o evangelho é puro poder, pura manifestação do sobrenatural. Então aonde o reino de Deus não está, você pode ter certeza que eu vou falar para você, não há cura, não há libertação, os demônios não saem, entendendo? As pessoas elas não são transformadas pelo reino, pelo Espírito de Deus.
Elas são educadas pelo sistema religioso, e ponto final. Não estou falando de educação, ok? Educar o testemunho de Jeová educa muito melhor na doutrina, na Bíblia, do que os crentes, que os evangélicos, a verdade não é? Então, se tem um pessoal sinistro na educação evangélica, vamos colocar assim, cristã, é o testemunho de Jeová, os mormons, os adventistas. Pronto, nós não estamos falando de educação cristã. Jesus não veio trazer isso, ele veio trazer reino. Ele veio trazer a manifestação do seu reino. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. A constituição que nos respalda hoje da nossa verdadeira fé é a manifestação do poder do Espírito Santo. Então, o reino de Deus é o próprio Espírito de Deus agindo entre nós. É o Espírito de Deus governando a nossa vida. É o governo do poder de Deus, invisível, mas tangível, ok? Você não pode ver, mas você pode ver a manifestação, você pode ver. Eu não vejo o reino, mas eu estou vendo o poder do reino. Aleluia! Então perguntaram, mestre, aonde está o reino de Deus? Quando virá o reino de Deus? Aí Jesus falou o quê? Opa, cuide, meu filho, com o reino de Deus você não vai ver nem lá, nem aqui. Ele está dentro de vós. Estará dentro de vocês. Aonde está o reino de Deus? Você nunca vai ver o reino de Deus. Não vai ver. Ele é invisível, mas a manifestação é visível. Então o que é o reino de Deus? É uma estrutura espiritual. É um fundamento espiritual. É uma verdade espiritual, constituída debaixo de poder, revelação. Então, governado pelo quem? Pelo Espírito Santo. Aleluia. E não só pelo Espírito Santo. Você tem que entender que os anjos têm uma função e o Espírito Santo tem outra função. As pessoas têm que entender que quem é responsável para revelar Jesus Cristo dentro da natureza humana é o Espírito Santo, não os anjos. Os anjos não. Eles testificam a verdade. Eles nunca me falaram sobre Jesus. Quem me falar sobre o Senhor é o próprio Espírito do Senhor. Amém, amém? Amém. Então o Espírito Santo tem essa função. Algumas pessoas não conseguem entender a diferença entre a operação dos anjos e a operação do Espírito Santo. Mas os anjos têm uma grande responsabilidade de trazer o que para nós? Reino de Deus. Reino de Deus. Reino de Deus. Pessoal que está entrando aqui agora, sejam bem-vindos. Estamos começando aqui. Eu fiz uma live surpresa bem rápido, não avisei ninguém. Eu avisei agora em cima da hora, mas estamos fazendo aqui bem rapidinho para vocês, só para dar um respaldo sobre o reino de Deus. Então o que eu falo para vocês? Então, qual é a função dos anjos no reino de Deus? É manifestar o reino. Eles trazem o que? Revelação. Eles nos dão acesso. Eles são espíritos ministradores. Pronto, final. Então os anjos são enviados para ministrar o reino de Deus. Aleluia. É isso que é sobrenatural. O Espírito Santo de Deus, ele vem para aqui para testificar dentro de nós, para revelar dentro de nós. Amém? Os anjos vêm para trabalhar, para manifestar o que está revelado da glória de Jesus Cristo. Aleluia. Delevar-se, talemou-se, talemadishi, mequeia. Derefacito locarrassum, deremequeia. Levarakassuri, que é derebacaia. Irmãos, nós passamos uma transição essa última ida para São Paulo, minha vinda para cá. O Senhor trouxe uma elevação muito violenta sobre nossas vidas. Muito violenta, muito violenta. E o Senhor me levou aos céus e colocou um novo fogo dentro do meu ser. E uma coisa que ele me explicou, uma coisa é você receber uma nova unção. Outra coisa é você receber um novo fogo na sua vida. Quando nós somos batizados com fogo, sabe o que significa isso? O fogo não é a unção. O fogo é uma natureza, é a natureza de Deus em nós. A natureza do seu poder. É a transformação dentro de nós vai por causa do batismo de fogo. Então o fogo, ele nos transforma. Então existem substâncias celestiais, como Deus já me levou para ver a água, fogo, nós vemos óleo, vários tipos de óleos especiais que Deus derrama sobre nós, né? A unção de sabedoria, a unção de revelação, existem vários tipos de unção que Deus deposita sobre o nosso espírito. Isso é maravilhoso. Quando vem a unção de poder dos milagres, é sobrenatural. Aleluia. Então, mas eu quero falar que o que transforma a natureza do ser humano é o fogo. E Deus é um Deus de fogo. E Ele é um fogo consumidor. Então, a natureza, a expressão da natureza dele é Deus de fogo. Quando ele se manifestou no Sinai, ele manifestou como fogo. E esse fogo que consome toda a palha do celeiro, que vai tirar toda a palha, a sua pá, vai tirar toda a palha, a sua palavra, separa o que é o que não é, e ele queima com fogo. Aleluia. Aleluia. Então, qual é o segredo? Qual é o segredo da transformação dessa geração? O aceleramento do Lossate Mequeia. Qual é o segredo? Qual é o único segredo que vai acelerar a transformação dessa geração? Você pega uma pessoa que não conhece nada de o reino de Deus, nada, nunca ouviu o evangelho. Tu pega o cara nas drogas, na prostituição, tu pega o cara todo ruim, traz numa igreja e de repente o fogo cai sobre ele. Acabou. Quando ele é queimado pelo fogo celestial, a natureza dele entra em contato com a sobrenatural. O encontro da natureza terrena com a natureza celestial, esse é o fogo. É isso que nos compõe, é isso que nos transforma.
É o fogo do Espírito Santo. E Jesus falou que no livro de Lucas, capítulo 12, eu vim, versículo 49, se eu não me engano, ó, 49, ó. E eu vim para trazer fogo para a terra. E como eu gostaria que já estivesse em chamas. Esse, irmão, e não tem para onde correr. Aonde o fogo tá queimando, tá pegando. E quem não gosta do fogo vai se escandalizar. E o evangelho dele é o evangelho verdadeiro, genuíno. Ele não é constituído de sabedoria humana. Ok? Ele é constituído em revelação e poder do Espírito Santo. Não baseado no conhecimento dos homens, nem na sabedoria desse mundo. O verdadeiro evangelho é constituído de base de revelação, poder. Aleluia. Então toda a estrutura que Deus nos dá de revelação, você recebe o reino de Deus. Está recebendo o reino, ou seja, nós estamos pregando o reino. A manifestação do reino vem. A unção, ela pega toda aquela palavra falada, ela entra nas camadas do Espírito, quando você recebe aquela descarga de unção em você. E essa unção que nos ensina todas as coisas, ela gera aquela comunhão com a revelação, ela coloca nas camadas do nosso espírito e apodera o nosso interior de uma fé sobrenatural, simplesmente assim. Mas o tipo de fé, esse tipo de fé que nós precisamos ensinar as pessoas a ter. Então o reino de Deus ele é totalmente ensinável. Então Jesus ele é bem prático, ele ensinava sobre o reino manifestado. Sempre você vai ser assim. Ele ensinava sobre milagres, manifestar milagres, multiplicação, ele manifestava. Então, qual é o segredo de nós acelerarmos a dimensão do reino de Deus sobre a face da terra? Nós temos que entender, ensinar as pessoas a enxergar, a ver. Mas você não vê com os olhos carnais, você vai ver com os olhos do Espírito, você aprende a ver por revelação. O profético, por isso que é tão importante a unção profética ser desatada sobre essa geração. Olha o que acontece com o nosso pessoal da igreja. Tudo profético, tudo violento. Tudo acelerado. Por quê? Porque o profético ele acelera todos os processos espirituais de revelação de quem Deus é dentro da natureza da pessoa. Então, ela começa a profetizar, ela já começa a aprender de quem Deus é. Quando o dom da profecia ele já entra na vida da pessoa, o simples dom da profecia, que é tremendo, que nós não podemos minimizar o seu poder. Ignorante é os tolos que acham que está ministrando poder e está minimizando o dom da profecia. Então, se esquecendo que isso é parte do fundamento, o principal fundamento apostólico da igreja é constituído o quê? Poder e dons. Uma igreja sem dons do Espírito Santo, sem manifestação, ela é morta. Ela não tem expressão genuína do reino dos céus. Então, nós temos que entender, aonde não há expulsão de demônios, aonde não há libertação, aonde não há milagres, aonde não há o derramado fogo do Espírito, aonde os dons do Espírito não operam, ali não está o reino de Deus. Simplesmente isso. Por mais belo que eu falo para vocês, por mais lindo que seja, por mais belo que sejam as pregações, mais eloquente, mais bem organizado que seja, meu querido, isso não vai levar as pessoas muito longe. Não vai levar o ser humano nada além do que ele mesmo é. Simplesmente isso, é querer transformar a pessoa naquilo que ela é. Nós, quando estamos trazendo reino e revelação e fazendo elas ver os sinais, as maravilhas e o poder, a glória, os dons se manifestando sobre elas, nós estamos levando elas àquilo que Deus é. Só que porque muitos não entram para esse caminho, porque muitos optaram pelo sistema da religião, pelo conforto das igrejas, das estruturas de homens, é porque ali eles dominam. Viver debaixo do reino de Deus, uma constituição do céu, eu não estou no domínio, meu filho, eu vou ter que morrer. Aleluia, a dependência vai ter que entrar. Então o que acontece? Para mim viver dependente do reino dos céus, vida de oração, jejum, meditação na palavra, sacrifícios espirituais. Existem tantos sacrifícios espirituais que eu poderia falar para vocês aqui agora. Mas o que eu quero constituir o reino de Deus? É isso, é a base. A base, uma vida profunda de intimidade com Deus, está no vínculo da oração. O que nós estamos fazendo aqui dia e noite? Que nós estamos aqui várias horas, várias cargas de oração nós estamos aqui. Estamos nos carregando do reino de Deus. Quando a gente descer para ministrar isso aqui, liberar o reino de Deus lá embaixo, a conferência que eu venho agora sexta, sábado e domingo, não tem mais vaga para ninguém, o negócio tá louco. Eu já falei, pro sedento você não tem mais vaga. Eu falei assim, só tinha vaga pro pessoal que preencheu toda a vaga. Eu falei, pro sedento tem vaga, agora acabou a vaga do sedento. Eu falei, só se você for louco, você vem pro evento. Só tem, o último lote é por loucos. Se você é louco de querer ficar em pé o evento inteiro, mas você tá na escadinha ali do altar, dá um jeito de sentar ali perto do violão. Se você é louco, você vem pro evento. Eu falei, pessoal, tem que ser louco. O louco tem vaga. Então, assim, quando algo começa assim a acontecer, né? Eu tava até falando esses dias com a porta da Via Rebolo, falando uma coisa muito interessante. Quando começa a acontecer o que está acontecendo no teu ministério, onde não tem mais vagas, vocês excedem as vagas, as pessoas mesmo assim começam a vir, é sinal de grande explosão. É sinal que Deus está testificando que está com você. Esse é o sinal. Jesus carregava multidão de pessoas, elas vêm de tudo quanto é lugar, para ouvir o que? A palavra do reino e a manifestação do reino. Então, nós estamos em tempo, irmão. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, outra. Não se escandalize
né? Só se escandaliza os religiosos. O religioso tem que se escandalizar para Deus também revelar o que está dentro deles, para Deus manifestar a verdadeira fé neles, vai ter que ser confrontado, o confronto vai ter que vir, a mente é confrontada, porque nós não podemos mais dominar pela nossa mente, irmão. O que nós estamos vendo nesses últimos tempos? Uma falência do evangelho. Uma falência imensa. Nós estamos vendo um tempo de apostasia e ao mesmo tempo estamos no contraste do grande avivamento. Então Deus está preparando o seu exército. Deus está preparando a tropa que vai tomar a frente do evangelho daqui a alguns anos, está se levantando. Eu faço parte dessa geração. O Senhor me mostrou uma visão tremenda. Eu vi os apóstolos na frente, nas grandes elites, né? Estão na frente do evangelho. Estavam todos numa plataforma. Aí eu estava em outra plataforma e um anjo chegava a falar para eles assim, ó, olha lá, a nova geração está chegando. Aí eles aquele anjo ria assim, eles olhavam pra gente assim, porque já estava chegando os novos ungidos. Então Deus vai sempre passar o bastão, vai transferir, meu querido. Então tá chegando novos ungidos que vão tomar frente. E nós precisamos fazer o quê? Com grande responsabilidade, dar continuidade, para que o reino de Deus de fato consiga toda a expressão pela qual ele foi enviado para nós. Então eu falo para o pessoal, não se iluda, eu não me iludo com igreja lotada, grande estrutura, porque até os católicos conseguem isso. Testemunho de Jeová reúne estádios cheios, inteiros, lotados de pessoas. Testemunho de Jeová consegue nas cruzadas deles. Mormons consegue. A igreja católica, uma vez por ano, o encontro de Pentecostes deles lá, em Brasília e outros estados, é lotado, é mais para 5 mil, 10 mil, outros 25 mil pessoas e ponto final. Então, meu filho, não se iluda onde está a multidão, que está tudo certo, negativo. Deus vai nos dar grandes multidões, lógico que está acontecendo, está começando essa escala a aumentar, mas nós não podemos iludir, porque nós temos que entender que nós temos que converter isso, trazer uma conversão do coração dessas pessoas para que elas entrem no reino de Deus. Então hoje nós entramos nas igrejas, as igrejas vêm, as pessoas vêm, porque é para passar um processo de reconversão de fé. Eles creem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, mas a estrutura do reino está faltando, a revelação do reino está faltando. Então o que está acontecendo com as pessoas? Aí, olha só, é ser sensato, ser bem sensato. Chega e vai conversar com os pastores, vai conversar com as irmãs, com as pessoas, com os irmãos. Como é que está a sua vida? Tudo a mesma coisa. As pessoas estão tudo no mesmo buraco. Não conseguem ver depressão, angústia, é a mesma perturbação dentro das igrejas de sempre. E não muda nada. Há anos do mesmo jeito e não muda nada. Esse dia eu vi o pastor lá, um pastor, visitar a gente com a igreja dele, o pessoal, o ministério na vida dele, e tinha acontecido um problema muito sério nessa igreja, muito sério. E aquele problema que ele dividiu com o ex-líder dele, né? Aí tomaram a igreja dele, depois tomaram de volta a igreja. E foi uma confusão. Aí ele veio me contar tudo, eu tô ouvindo ele. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Fiz uma pergunta assim, quando a igreja foi ofertada para o senhor, para vocês, quem era o líder da igreja? Ah, era o pastor. Então por que vocês querem tomar uma coisa que não pertence a vocês? E segundo, fiz a segunda pergunta para ele. Você está preparado para ter igreja de novo? Vai querer viver a mesma coisa de sempre? Não vai mudar em nada. Você quer viver num lugar debaixo de um jugo, de uma maldição, de uma guerra, por parede? Eu falei, pastor, você precisa ficar mergulhado no mínimo 2 anos diante na presença do fogo, para você entender o que é reino, para que quando você estiver ungido, preparado, o Senhor vai te conceder multidões de almas aonde você está. Não tente fazer do mesmo jeito, você vai se destruir, vai se frustrar. Quando eu ministrei sobre ele, aquele fogo veio, caiu, ele ficou lá no chão, queimando, gritando lá no chão. E eu ministrava mais, ele levantava, eu voltava lá e ministrava nele, mais fogo nele. Porque essas pessoas têm que ser queimadas pelo fogo. Queimadas pelo fogo para que elas possam despertar. Sabe uma coisa maravilhosa que eu vi na Cruzada do Nordeste? Quando fizemos aquela cruzada, deu 5 mil pessoas que nós conseguimos pro Senhor. Católicos, tá? Católicos. Quem teve aqui da cruzada aqui? Mas quem? Só o... deixa eu ver aqui. Só vocês 3? Mas quem teve na cruzada no Nordeste? Vocês não foram não, né? Não foram não. Então, tivemos uma cruzada. Irmãos, católicos. Como é que a gente vai fazer? Eles ouvem a palavra. Mas o que testificava? Os sinais. O que fazia? Eles ficavam loucos lá para frente, correr atrás da gente para ministrar neles. Os sinais. Começava a cura, milagre, libertação de demônios. Meu filho, eu chegava perto de pessoas para ministrar, pessoa com cheiro de cigarro, violento, de bebida. Pessoas que estavam até desnorteadas pela bebida, quando colocava a mão, o fogo do Espírito caía, rolava no chão, levantava assim, oh meu Deus, porque o fogo tocou. Esse é o evangelho, é o poder sobrenatural. Como é que eu vou pregar um evangelho doutrinário para uma pessoa dessa, irmão? Como é que eu vou falar para elas? Como nós vamos falar? Como é que uma pessoa dessa vai se converter? Dopada de bebida, de drogas, como é que essa pessoa vai nos ouvir?
Quantas pessoas eu ministrei, alcoólatras, tomadas de bebida, o efeito da bebida sai instantaneamente, o poder de Deus pegar essa pessoa, manifestar demônios, daqui a pouco tá chorando igual criança. Porque o reino de Deus, ele entra dentro do homem, aleluia. Jesus vem com o dedo e fala assim, ó, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, o reino de Deus é o dedo de Deus, assim, ó. Ele toca na pessoa, então Deus, ó, ele se preocupa que a mão dele toque nas pessoas. Então quando nós somos representantes do reino, as minhas mãos não são mais minhas mãos representam do Senhor. Os meus pés são os pés dele, representam os pés dele. A minha boca, o que sai da minha boca, representa o que sai da boca dele. Por isso que nós temos que ter uma fé sempre avivada, buscando o sobrenatural. Eu estou em espírito vendo multidão de pessoas queimando com esse fogo. E o Senhor está falando para mim direto, agora é tempo de liberar esse fogo. Eu acendi essa nova chama, e essa chama tem que ser transferida. Irmão, é muito mais violento de tudo que eu já experimentei na minha vida. Então Deus está para derramar um fogo em vocês violento. Esse fogo, ele muda teu jeito de falar, muda a tua voz, muda a tua postura. Ele abre as dimensões espirituais violentamente, dá mais força para vencer estruturas e fortalezas satânicas. Então o reino de Deus é poder, é sinais, é maravilhas. Queira o povo aceitar ou não. Se estamos falando do reino de Deus, tem que manifestar o quê? Sinais. Agora olha só uma coisa que eu vou falar para vocês. Eu até falei isso no congresso no primeiro dia. Vou falar isso aqui para abrir esse negócio aí. Uma vez eu prestei atenção numa coisa. Eu estava passando uma praça em Nova Iguaçu, que eu estudava em Nova Iguaçu. Tinha um cara, até aqueles caras que trabalham com o ilusionismo, fica fazendo as coisas se movimentar. Já viu aquele cara que fazia o papelzinho ficar dançando, fazer as coisas aparecer, desaparecer, fazer ilusionismo, né? Irmão, daqui a pouco tava lotado de gente assistindo o cara, lotado, que faz um monte de gente parar para ver um homem no meio da rua falando sozinho, daqui a pouco tá lotado. Porque lotado, mas uma multidão vendo o cara fazendo ilusionismo. Sinais. Sinais, porque a multidão acompanhava os apóstolos e discípulos. Sinais. O evangelho tem que ser manifestado com sinais. Jesus falou sobre as obras maiores. Esses sinais acompanharão, aleluia. Aleluia. Aleluia, esses sinais vão nos seguir. É isso que nós temos que entender, que a nossa fé é constituída através de poder, manifestação, vida. É intimidade, é relacionamento, glória a Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Então vai pregar para fora, vocês já tem que ir com essa fé, meu querido. Vocês vão sair para o evangelismo agora adiante, vai receber essa força, esse fogo. Já vai preparado para sinais que vocês nunca viram. Senhor, me usar como nunca fui usado. Como é que a gente vai parar aquelas praças que a gente evangeliza? Agora é hora de parar. Como? Sinais. Começa a convidar. Você está enfermo? Tu está enfermo? Vem cá, vamos ali orar. Vamos aqui orar. Começa a gritar, fala, ó, tá sendo curado aqui, ó. E os ímpios vão começar sendo curados, os descrentes vão começar sendo curados. É nisso que Deus começa a se manifestar. Por quê? Para atrair a atenção das pessoas. Para que são sinais? Para testificação. Agora me diga, olha só. Fala que os falsos profetas vão vir com o quê? Falsos sinais de maravilhas e milagres, correto? Aí fica um bando de crente falando. E é falso profeta, está manifestando sinais de maravilha. Ignorante, prefere crer que é falso profeta, manifesta. Mas e os verdadeiros? Essa é a constituição dos verdadeiros. Isso não é a constituição dos falsos, não. Eles usurpam, são invasores do reino, eles usurpam. Eles são usurpadores, mas vão prestar conta diante do Senhor. Nós não, nós carregamos o genuíno, amém, amém? Amém. Então não só porque tem falso anula o verdadeiro, não. O que testifica que tem falso é porque os verdadeiros existem, aleluia. Amém, amém? Então você pega o tênis da Nike só tem réplica porque o verdadeiro tem valor. Então o diabo sempre vai trazer uma competição, vai sempre trazer uma competição, sempre vai usar os falsos para competir contra os verdadeiros. Sempre vai haver competição, sempre isso aí. Então nós estamos vendo muita pessoa ilegítima ministrando poder e multidões seguem. Dentro da católica, sinais e maravilhas estão acontecendo dentro da católica. Mas não prega uma verdade que transforma. Mas buscaram o quê? Sinais. Estão buscando sinais. Sabe se lá se o Espírito de Deus está manifestando mesmo? Sabe lá o que está acontecendo? Alguns estão lutando lá dentro para libertar muito católico. Sei, é verdade. Tem uma onda de pastores entrando dentro das católicas agora. No movimento dos Estados Unidos tem um pastor que já ganhou mais de 1 milhão de católicos se fingindo de padre. Aleluia. O que ele falava? Ele falava que acreditava. Acreditava em Maria, mas nunca idolatrou Maria. Eu acredito em Maria. Mas não falava nada mais do que isso. Isso dá uma de louco, se vestir igual padre. Começava a pregar para as pessoas, mas falava, mas vocês acreditam no Espírito Santo? Você tem que receber o Espírito Santo. Aí ele falava que quando as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, aí ele revelava. Ele falou, acabou, depois que os católicos eram batizados com o Espírito Santo, a verdade estava dentro deles. Eles mesmos já falavam, esse negócio de idolatria não. Então qual era a tática desse pastor? Ele ganhou mais de 1 milhão de católicos nos Estados Unidos. Mais de 1 milhão de católicos. Como? Manifestando sinais, meu querido. Trazendo fogo do Espírito Santo, curas, milagres, maravilhas.
Quando eu estive pregando entre os católicos lá na França, que Deus me deu uma cruzada, na Alemanha, naquela cidade de Bethheim, que foi para vocês, o Senhor me levou uma cruzada no meio de um incrédulo, que não dobrava nem joelho para orar. Olha só, povo duro, os alemães sinistro. E eu falava com Deus, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? O que isso aqui vai ser? Meu nome tinha rolado nos jornais da Alemanha, foi para 4 cidades da Alemanha, o local lotou, uma loucura. A prefeita da cidade, que nunca me viu na vida, pagou um anúncio no jornal para mim, concedeu um local para ministrar de graça, embora cheio de crucifixo, negócio de católico, tava cheio de estátua lá em cima. Eu falei, é aqui mesmo que o poder vai se manifestar. Irmão, você sabe que Paulo estava em Atenas, amém? Ele começou a dar uma de erudito, não foi não? Ficou frustrado. Por quê? Porque não manifestou sinais. Paulo se frustrou porque começou a pregar muito. Falou, Deus desconhecido. Quando Paulo filosofou, ele se estreitou. O que esse papagaio tá falando? O que esse tagareiro tá falando? Os caras começaram a escarnecer dele. E viu que diz 1 ou 2 ali, né? Aquilas, que foi Aquila, né? E outros que seus nomes ali, creram no que ele tava falando. Só 1 ou 2 ele saiu envergonhado dali e foi embora para Corinto. Então o que acontece? Por quê? Porque ele não manifestou os sinais. Mas aonde que ele chegava, manifestava os sinais. O poder e a glória vinha, meu querido. Como manifestação de sinais e maravilha. Nesses últimos tempos, nós vamos ter o culto aonde? O culto tem que ser na padaria onde você entrar. Aleluia. O culto tem que ser no mercado onde você entrar. O culto tem que ser aonde? Tem que ser no posto de gasolina. Aonde tem que ser evangelização? Aonde o evangelho tem que estar? Tem que estar onde tem pessoas. Amém, amém? Amém. Não é só onde tem crentes dentro da igreja, não. Nós temos que entender que as paredes não falam, paredes não pregam. Nós não levamos a cadeira para a rua, não fico levando paredes para a rua. Nós levamos que o Espírito Santo. Amém, amém? Então eu falo para vocês que estão aí comigo aí, ó. Leva fogo para a rua, irmão. Leva fogo. Eu lembro uma história do Atmani. Ele contou de um amigo dele que foi preso. Esse amigo, ele tentava converter os amigos dentro da prisão. 3 amigos dele dentro da prisão. Tentava converter eles ali, falar do evangelho. Os caras não davam valor nenhum, nem queria saber de ouvir ele. E o cara tentando pregar em nada. E sabe o que esse homem fez? Jejuou 3 dias. 3 dias de jejum de silêncio. Pedindo, Deus, quando eu abraçar eles, o teu poder caia sobre eles que caiu na minha vida. Depois de 3 dias de jejum, ele entregou o jejum, chamou os 3 amigos dele e abraçou. E pá! Os 3 foram cheios do Espírito Santo. Pronto, assim que a gente pega o incrédulo. Irmãos, olha só, olha o desafio. Já tive vários lugares ministrando. As pessoas mais duras e mais incrédulas foram as pessoas que eu mais vi o sobrenatural se manifestando. Eu lembro isso eles me dão um problema sério. Ele era velhinho, pastor, né? Aí poder velhinha. E a igreja, aquele pessoal tudo em cima dos pulmos das cadeirinhas, né? Tudo de terno. Aí eu comecei a pregar o primeiro dia. Foi forte. Comecei a entrar em Romanos, preguei bonito ali, né? Pô, tava pregando eloquente. Eu preguei eloquente naquele dia. A justiça do reino. Deu um embaraço nele. Embaracei de todo mundo ali. Só que os sinais foi pouco. Só quem recebeu naquele dia foi o povo de fora, que veio um monte de sedento. Só que o pessoal da igreja, ninguém recebeu. Todo mundo fugia. A igreja ficava cheia do lado de fora, mas que eram os membros que não entravam para dentro da igreja. Aí foi o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Terceiro dia na igreja, o pastor... Esqueci o nome dele. Eu até esqueci o nome dele, eu vou nem falar o nome dele. Aí, só sei que no terceiro dia, o pessoal do lado de fora não tinha para onde fugir, era domingo. Todo mundo teve que entrar para dentro da igreja. Aí foi onde Deus me tomou, meu filho. Quando Deus me tomou no sobrenatural, e de manhã eu tinha visto um anjo com uma espada imensa na minha frente. O Senhor falou, hoje eu vou manifestar meu reino nesse lugar aqui. Eu comecei a ministrar aquela dureza no coração do povo, a palavra começou a entrar a quebrar. Jeremias nos diz, é a sua palavra como uma marreta que esmiuça a rocha. Não é mais poderosa do que uma rocha, meu querido. Não tem coração duro, irmão. Quando você pega a palavra com grande poder, que Deus não derruba a credulidade deles. Quando o reino de Deus começou a se manifestar, Deus falou assim, pega a esposa do pastor e transfira para ela, e ela vai vai começar através dela. Olha que maravilha. Olha como Deus desatou o sobrenatural na igreja, através da velhinha, da pastora, da igreja, da senhorinha. Deixa eu ver cá, senhora. Hoje Deus vai batizar essas crianças com o Espírito Santo. Eu bato esse povo com o Espírito Santo aqui. Vem cá, e ministrei nela, o poder do Espírito Santo caiu sobre ela, cara. Quando ela levantou, eu falei, levanta e coloca a mão nesse povo aqui. Começa a colocar a mão. Ela começou a colocar a mão. As crianças começaram a cair no poder. As pessoas começaram a sair cheias do Espírito Santo. Os discípulos dela lá começaram a ouvir. Ela começou a colocar a mão, começaram a cair no poder. Foi assim que Deus usou. Dali em diante, o que aconteceu? Os caras que me confrontavam o culto inteiro. Olha só, olha o Espírito. Ficava com a Bíblia no meio do peito, de terno.
não saía da porta me encarando. E ficava em silêncio o culto inteiro assim, ó. 2. Eu não tava nem aí. Terceiro dia Deus pegou os 2, meu filho. Era o cara correndo dentro da igreja, rodando terno, correndo, fogando fogo nos outros. Porque Deus pegou o cara. Não tinha pra onde fugir. Então Deus, ele quebra as estruturas humanas, as resistências humanas. Quantas vezes eu fui em tantos lugares para quebrar isso? Quantos lugares eu fui? Então, quero falar para você que está online comigo aqui agora, que daqui a pouco nós já temos que entrar na nossa escala de oração. Hoje nós estamos num propósito de 40 dias de jejum e oração, orando pelo todo o nosso ministério, está em conexão. Eu não posso ficar muito tempo aqui com vocês. Mas quero falar para vocês, lembra-te, busca essa fé. Se vocês buscar essa fé, buscar o conhecimento dessa fé, o Senhor vai derramar o fogo dele na sua vida, meu querido. Então eu quero falar para vocês que o reino de Deus, ele é testificado com dar sinais e maravilhas. E Paulo diz para vocês entenderem como isso aqui é profundo. Eu vou falar aqui para vocês aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 12, aleluia, lepaturi chite amarra sapracaia. Que maravilha, Jesus. Os sinais distintivos de um apóstolo foram demonstrados entre vós com grande perseverança por meio de obras extraordinárias, maravilhas e milagres. Aleluia. É isso que é o sinal, esse é o que testifica. O apóstolo, ele tem a obrigação de expulsar demônios. Primazia, Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 10, não adianta, não tem como fugir. Não tem como fugir. Jesus impartiu autoridade sobre eles, vai, expulsem os demônios. Segundo, curioso, enfermo. Ressuscite os mortos. Primeira obrigação, expulsar demônios. Ponto final. Agora, por que os outros não querem expulsar demônios da igreja deles? Por que esses apóstolos não querem mais expulsar demônios? Por que estão perdendo esse tipo de anjo na vida deles? Querem o quê? Querem ser politicamente correto para as pessoas. Não querem escandalizar. Esse é o grande problema. Jesus vai trazer escândalo na terra. Ele falou que vem trazer fogo. Falou que vem dividir. Ele vem trazer fogo. Então não adianta que nós vamos ter que ministrar o poder sobrenatural. E quando continuarmos honrando, ele honrará com uma colheita muito maior do que os homens mesmo podem colher. Quando nós honramos o que Deus fala, o que Deus faz, ele nos honrará com grande colheita de almas. Para quem Deus vai enviar as multidões? Para quem prega o verdadeiro evangelho. Mas você vai ter que crer até o fim. Você não vai poder se contaminar, não. Eu estava no monte um dia que a gente deu uma conferência e o Senhor me cobrou isso. Falou assim, expulse os demônios. Ele me levou num tratar muito severo. O Senhor falou, você vai ter que expulsar. Eu falei, Senhor, a área mais difícil é o ministério de libertação. Os apóstolos não querem mais isso nas plataformas deles, Senhor. Porque isso escandaliza os que vêm buscar poder, sabedoria de homem. Escandaliza os que vêm buscar só influência. Abençoe vocês. Um grande abraço para vocês. A internet talvez está um pouquinho ruim porque nós estamos aqui no nosso monte. Estamos aqui no propósito aqui. E em breve nós vamos estar com a live essa semana com vocês. Se eu conseguir, né? Mas eu vou tentar na quarta-feira estar com uma live com vocês aí, tá bom? Que Deus abençoe. Só vim aqui compartilhar o que está queimando meu coração para falar para vocês. É tempo de liberar o fogo. Amém? Ele vem nos batizar com fogo. Ele é um Deus de fogo. Ele faz de seus ministros como labareda de fogo. Então não tem para onde fugir do fogo. Deus, nosso Deus, é um Deus de fogo. É Deus que traz poder, libertação. E aonde o reino de Deus está, a enfermidade não pode ficar. Libertação vai vir. Salvação vai vir. Transformação vai vir. E nós precisamos nos encher dessa força. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por vocês estão participando. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Shalom a todos. E lembrando, sexta-feira agora teremos nossa conferência no Rio de Janeiro. Também estaremos inaugurando a nossa rede social, a nossa comunidade Águias e Leões. É um discipulado online, mentoria apostólico-profético. Amém? Vou estar ensinando apostólico profético para vocês. Trabalhando nos 5 ministérios. Tudo isso aí vai ter lá dentro. Inclusive já está até lá na plataforma configurada para vocês. Já está liberado o nosso módulo de ministério quíntuplo, ok? Ensinamos ali quem é um apóstolo, quem é um profeta, quem é um evangelista, quem é um pastor, quem é um mestre, 5 ministérios. E tem muita coisa maravilhosa ali. E também tem os modos de dons do Espírito,
Os módulos, todos os nossos módulos nós colocamos ali, evangelismo sobrenatural, que é incrível aquele módulo ali. Então vocês vão ter tudo acesso na comunidade Águias e Leões e todo terceiro e quarto sábado, ao vivo comigo, com a nossa equipe no Rio de Janeiro. E aonde eu estiver, se tiver BH, São Paulo, eu vou ministrar ao vivo para vocês. Todo terceiro e quarto sábado, especial discipulado, ok? E primeiro e segundo sábado, agora nós vamos estar começando, a partir do dia 15, a nossa escola de oração. Você que não entrou, está perdendo tempo. Escola de oração é sobrenatural. Oi, bispo. Não. Dia primeiro e segundo sábado é a escola de oração. É a escola de oração, não é não? Ou ao contrário? É o oposto? Tá bom, o pessoal falou que é o oposto. Então, o primeiro e segundo sábado, discipulado. Terceiro e quarto, escola de oração. Para os loucos, daqui a pouco muda tudo. Né? Amém? Então, vocês podem acessar lá na minha bio, lá tem um link, vocês podem ficar mais informados. Então, pessoal, obrigado pela participação de vocês. Em breve estou publicando onde nós vamos estar. E estamos numa temporada aqui de uns 21 dias de consagração. E vai ser maravilhoso para nós.